Olá, pessoal! Meu nome é Renata, eu sou psicóloga e nós vamos continuar falando sobre o feminino. Eu queria hoje começar a falar para vocês sobre algumas coisas que eu tenho observado e começar a discutir alguns assuntos que eu acho que vai ser bem bacana assim pra gente. O que a beleza diz para nós, mulheres? Por que nós temos tantas exigências em relação ao nosso aspecto físico? Hoje em dia, nós vivemos num mundo onde já existe uma robô mulher, que ela é totalmente perfeita. Ela é comandada por inteligência artificial e ela pode ser também comandada pela vontade de outras pessoas através de um controle remoto. Ela se chama Harmony. Ela não tem cansaço, ela não tem dor de cabeça, ela está sempre perfeita. Nem aqueles cabelos reviravoltos, né? Que a gente fica quando a gente acorda de manhã. Nem aquela vontade de ficar na cama. Ela não tem aquelas crises, aquelas vontades que a gente tem de vez em quando de dar uma sumida, de desaparecer do nada. Ela está sempre disposta. É a Harmony. E ainda por cima é controlada por um controle remoto. E elas são totalmente subordinadas à vontade de uma outra pessoa. Bom, além dessa robô, nós temos também o mundo virtual. No mundo virtual é possível que nós consigamos essa beleza perfeita. Hoje em dia existem vários aplicativos em que eu posso mudar a minha aparência, o meu rosto ou até mesmo o meu comportamento. Eu posso passar para o outro um comportamento que seria para mim considerado perfeito e ideal. Ali você pode criar sempre a sua melhor versão, né? A sua pele nunca está oleosa, nunca está que nem um maracujá, é sempre aquela imagem bem próxima da perfeição. É uma imagem impecável. Então, hoje a tecnologia nos dá essa possibilidade e nós vivemos em um mundo em que isso é possível. Então, nós utilizamos a tecnologia para que a gente consiga chegar perto da beleza perfeita. É o que muitos estudiosos chamam de era do espetáculo, onde a imagem diz muito mais do que o que realmente a pessoa é. A aparência é muito valorizada na nossa sociedade. Há muito tempo atrás, a gente tinha um recurso chamado Photoshop. Através do Photoshop, né, eu sou velha, eu sou dessa época, a gente podia mudar depois a imagem. Hoje, no próprio momento em que você cria a imagem, você já pode fazê-la da forma como está na sua cabeça, como é idealizado, né, na sua mente. Não exatamente como você é, mas como você gostaria de ser. E, na verdade, existem muitas coisas em nós que nos incomodam. E por que mulheres são tão exigentes, tão vigilantes e tão incomodadas com essas coisinhas que a gente chama de imperfeições? Essas imperfeições que de tão pequenas, mas se tornam tão grandes na nossa vida. Nosso olhar é extremamente vigilante e intolerante. Estamos indo rumo à harmony. Afinal de contas, essa beleza, ela pode ser eternizada através de tanta tecnologia. Nós colocamos essa demanda, nós criamos essa demanda para que realmente a gente consiga chegar perto da perfeição. Nós não suportamos o que nos deixa frágil, o que nos dá a sensação de humanidade. Não suportamos mais. Afinal de contas, né, flores de plástico não morrem e também não choram. Mas então, o que fica faltando na nossa vida? Porque mesmo que nós cheguemos bem perto da harmony, que nós cheguemos bem perto dessa perfeição tão idealizada, ainda assim estamos infelizes.
talvez essas flores de plástico, né, não sejam suficientes. Talvez faltem a elas a vitalidade. Talvez faltem a elas uma coisa chamada verdade. Em determinado momento, quando a gente elogia alguém, é muito comum a gente falar para uma menina: "Nossa, parece uma boneca", né? Boneca não tem vida. Boneca não tem vitalidade. Ela pode ter uma beleza, como a gente estipulou que seria, mas não é uma beleza humana, não é uma beleza real. E aí a gente não entende que muitas vezes a gente acaba querendo chegar nesse patamar e nessa ideia de chegar numa situação onde a gente consiga visualizar uma beleza ideal. Isso está muito relacionado também com o nosso medo de envelhecer, né? As bonecas não têm rugas e, na verdade, não envelhecem. Envelhecem sim, né? Quebram, estragam, como qualquer coisa. Mas a gente prefere acreditar que nós vamos realmente, que é necessário, que é importante que a gente realmente chegue em determinada idade totalmente liso, sem nada, né? Lisas, sem nenhuma ruga ou sem nenhuma marca. Quando a minha filha era pequena, ela falava assim: sabe aquelas pessoas dobradinhas, aquelas amassadinhas? E ela falava de uma forma assim: ai, é tão bonitinho, né? Hoje a gente não quer. O que está amassado tem que ser passado. O meu filho menor, eu não sei se ele vai encontrar ou se ele vai chegar a utilizar essa forma de falar das pessoas mais velhas, né? As amassadinhas, porque tem tantos recursos que a gente já não vê mais esse envelhecimento acontecer. Aqui no Brasil, já várias pesquisas científicas mostram que o corpo da mulher ele está cada vez sendo mais explorado e hipersexualizado. E essa corrida por essa estética, essa corrida por esse corpo padrão, por essa imagem dentro de um determinado padrão, ela torna muitas mulheres doentes, traz muitos problemas emocionais. Cada época vai ter um padrão estético, um formato, um modelo, um padrão mesmo de beleza em que essas mulheres acabam tendo que se adequar. E de uma forma muito cruel. As exigências na arte, na mídia, em todos os meios de comunicação, são de uma crueldade muito grande com as mulheres. Então, as mulheres, elas acabam sendo meio que, sem perceber, elas acabam sendo levadas a tentarem se encaixar num padrão que muitas vezes faz com que elas se percam delas mesmas. E isso traz muito sofrimento. Lá atrás, na antiguidade, isso já acontecia. Tinha um rapaz chamado Pigmalião que ele olhava para as mulheres e ele não conseguia encontrar nas mulheres aquilo que ele gostaria de encontrar. E aí ele dizia que essas mulheres não serviam para ele. Então, o que ele fez? Ele criou uma estátua, uma escultura dentro daquele padrão que ele gostaria que fosse a mulher. É mais ou menos isso que acaba acontecendo com as mulheres até hoje. Também na Grécia Antiga, nós temos as deusas, e existe a deusa da beleza, que é a Afrodite. A Afrodite, ela é a idealização da beleza perfeita, mas ela também é a deusa do amor. Então, a gente pode pensar que a beleza está totalmente associada com o amor. Então, se a gente for pensar na representação da Afrodite, a gente vai ver que ela é uma referência e ela não é humana, ela é uma deusa. Uma outra coisa também muito característica de Afrodite é a sedução. Não é só a beleza física, mas é o poder de sedução que essa beleza traz.
E não seria essa sedução justamente o casamento entre o amor e a beleza? Teria como existir beleza sem esse amor? Se a gente for falar desse assunto, né, nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas é muito interessante a gente pensar nesse amor também como sendo o amor próprio, o amor que transborda. E aí sim, essa beleza também vai aparecer naturalmente. É uma beleza, né, como a gente fala muito no jargão popular, né, que é de dentro para fora. E aí, gente, eu tenho uma coisa interessante para falar para vocês sobre esse robô. Quanto mais o robô se aproximava da aparência humana, mais as pessoas se sentiam repudiadas, sentiam até medo desse robô, porque era estranho um robô que se aproximasse das nossas imperfeições. Isso só nos mostra que nós nunca conseguiríamos ser robôs, como os robôs nunca vão conseguir ser como nós. São as imperfeições que nos fazem perfeitos, perfeitos para nos relacionar. São as imperfeições que trazem a nossa beleza, que complementam a nossa imagem. O vínculo verdadeiro e essa sedução, essa capacidade de um se vincular com o outro, de se relacionar com o outro, só é possível se for entre humanos. Pigmalião diz a história, que ele era extremamente infeliz com a sua estátua e ele realmente só conseguiu ter alguma felicidade com essa estátua quando Afrodite se sentiu penalizada e transformou essa estátua numa imagem humana, transformou essa estátua em humana. De qualquer forma, as mulheres continuam em busca da aparência perfeita, do padrão desejado, né? Tão buscado em todos os lugares. E aí nós temos várias incidências de distúrbios alimentares, de problemas emocionais, de depressão, né? De ansiedade, várias dificuldades relacionadas com essa questão da busca desenfreada por essa beleza, por esse padrão, né? A ditadura da beleza. Isso é muito claro. Outro dia eu estava vendo um reality com a minha filha, em que esse reality as pessoas tinham que estar ali, tinham que conquistar uns aos outros, tinham que formar grupos, né? Era baseado na aceitação. E aí só ficava lá quem tinha maior aceitação. E era conquista, né? Era alguma coisa relacionada com a sedução. No entanto, quando eles chegavam, eles não se viam, mas eles tinham que colocar fotos, né, no perfil e as pessoas ficavam observando essas fotos, né? Tinham acesso a essas fotos. E era muito interessante como muitas pessoas tinham a preocupação de não colocarem a sua foto verdadeira no seu perfil, de colocarem fotos de quem realmente eles eram. E essas pessoas eram pessoas que não estavam no padrão de beleza, no padrão de beleza exigido pela nossa sociedade. E era sempre uma preocupação com uma aparência de alguém lindo, né, considerado lindo, magro, magra e sexy. E aí a gente vê como isso continua acontecendo. Século XXI, e a gente continua com essa mentalidade. Na história da Cinderela, a gente já via isso. As irmãs que eram consideradas as irmãs más, não sei se elas tinham muita opção de ser alguma outra coisa, elas cortavam o pé, cortaram o pé, o calcanhar, né? Existe uma versão dessa história onde elas cortam o calcanhar ou a ponta do pé para que elas pudessem caber naquele sapatinho de cristal. E por mais que elas se mutilassem, por mais que elas cortassem o pé, ou que mesmo que elas coubessem no sapato, elas sabiam que elas nunca seriam a Cinderela, porque elas eram outras pessoas. Mas isso, o que elas eram, não é valorizado. A história nos conta de mulheres que engoliam vermes vivos para conseguir emagrecer.
A história nos conta mulheres que usavam espartilhos, que se apertavam inteiras para que elas conseguissem ficar mais magras. A história nos conta mulheres que cortavam a própria pele para que pudessem perder sangue e empalidecer, para que elas realmente conseguissem estar dentro daquele padrão que era mulher sem cor, que era uma mulher bem bem pálida. E aí, gente, isso acaba, sem que percebamos, acaba se tornando uma obsessão. Uma obsessão por ser algo que não é você, né? Muitas mulheres acabam buscando ser alguém que não é ela. E elas acabam perdendo o que realmente de belo elas têm, que é a sua singularidade, que é a sua capacidade de ser diferente. Como nos ensinou a história do robô e da estátua de Pigmalião, o belo não está na ideia, está na realidade. Na minha época tinha uma boneca chamada Barbie. A Barbie representava a mulher americana, a beleza da mulher americana. E aí todas as meninas tinham Barbie. E aí a gente realmente, a Barbie sempre foi aquela aquela imagem de beleza, né, desejada. E hoje a gente sabe que a própria Barbie já sofreu várias reformulações e tem sido considerado a diversidade. Quer dizer, o quanto a mulher brasileira, ela tem representado nela várias descendências, né, e várias características de mulheres de vários tipos e de várias identidades de beleza. Ainda assim, nós exploramos ainda muito esse desejo obsessivo de muitas mulheres. Muita tecnologia na medicina voltada para a produção de medicação, de cosméticos, de procedimentos cirúrgicos, né, dos mais diversos e feitos de uma forma descabida, sem limite e sem que a gente consiga realmente resgatar e trazer essa saúde, né? A saúde mental das pessoas e que as pessoas realmente consigam enxergar a beleza que existe nessa singularidade. Ainda assim, ao ler muitas coisas sobre a Grécia Antiga, sobre Afrodite, sobre Vênus, ainda se fala que a deusa da beleza está no material, está no seu formato físico. Ainda assim, se leem errado, né? Se buscam a referência da forma incorreta. É muito cruel limitar uma mulher à sua beleza física, à sua beleza exterior, aquilo que ela aparenta, a capa, a casca. Até que ponto estamos nos preocupando demais com a capa e esquecendo do conteúdo? Isso deveria ser uma pergunta frequente em nossas vidas. Até quando estamos investindo na capa e colocando a capa como principal? Eu fico pensando que ser belo também é uma escolha, né? Que, como diz aquele ditado popular, a beleza está nos olhos de quem vê. E se eu começar a me olhar e a olhar o quanto de bela que eu sou? Porque se nós formos ler os clássicos, se nós formos realmente falar de beleza, nós vamos descobrir que a beleza, ela não está no corpo, ela está na alma. E ela transparece no corpo. Muito obrigada.